pessoal, boa noite, todo mundo que está aqui. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre recursos terapêuticos, né? Acho que é um desafio falar sobre recursos terapêuticos, inclusive falando um pouquinho sobre a questão do Felipe, que no online a gente teve que se desdobrar bastante. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os recursos disponíveis, sobre como a gente pode usar. Vou estar trazendo um pouquinho de como eu uso na minha prática, mas vocês vão adaptando para de vocês. Meu nome é Adelaide, sou psicóloga clínica e também atuo como psicóloga em uma instituição, uma ONG, para adultos e idosos com câncer. Pode passar, Lucas. Vamos lá. Queria até começar de uma forma bem lúdica. Queria que vocês colocassem nos comentários. Vão colocando aí, Lucas vai interagindo comigo, dando esse feedback para mim. Como vocês trabalhariam e o que vocês trabalhariam a partir dessa música. Essa música é de uma caixinha que eu gosto muito, que eu vou estar falando um pouquinho mais dela lá na frente, mas eu já mostro para vocês a caixinha. Caixinha de música da Ariane Fernandes. Ela tem várias cartinhas, onde ela traz músicas e perguntas disparadoras. Então, ela tem sobre processo de adoecimento, luto, questões relacionadas ao trabalho, questões relacionadas à internação. E nessas caixinhas vem 50 cartas. Vocês podem usar de diversas maneiras. Cada pessoa usa de um jeito. Eu, geralmente, separo as cartas antes de acordo com a demanda do paciente. E eu gosto muito de levar a música para o paciente ouvir. E depois a gente usa as cartinhas. Eu gosto de colocar a música, deixar o ambiente com a música e a gente vai conversando a respeito e vai fazendo a intervenção. Geralmente, eu preparo bem o paciente, eu explico para ele, eu convido ele a participar com esse recurso e a gente vai desenvolvendo outras questões a partir da música, a partir do que ele entende pelaquela música. Eu particularmente gosto muito dessa música e queria ouvir de vocês quais as possibilidades de trabalho no luto vocês acham que essa música pode trazer. Lucas, me dê um feedback aí. Adelaide, o pessoal perguntou como é o nome do recurso, qual é a caixinha? Mostra pra gente. Mostro sim, pessoal. Vai ter nos slides, o nome é Caixinha de Música. Só tem essa, é da Ariane Fernandes. Ela é incrível, gente. Para quem gosta de trabalhar. Eu trabalho muito com grupo, então eu sou bem fã dessas caixinhas. A partir dessa música, eu trabalho questão de lutos não reconhecidos, principalmente o luto por separação conjugal. Então, eu gosto muito de usar essa música. É claro que vai de acordo com a demanda de cada paciente, mas não somente no luto por separação conjugal. Eu gosto de usar ela para dar esse despertar, para que o paciente possa falar como é que está sendo agora, como é que vai ser, como é que ele pensa no futuro, se ele pensa alguma coisa sobre de visualização, exatamente. O que ele pensa sobre o futuro, como é que ele visualiza esse futuro a partir de agora. E não deixa dele falar também sobre o momento que ele está passando, dessa tristeza. Então, a gente já começa aqui no clima lúdico e trazendo um pouquinho para a questão de psicoterapia, a gente vai ter a modalidade individual e a terapia do luto, na terapia do luto. Então, o Word ele faz distinção entre o aconselhamento e a terapia. Eu acho importante aqui a gente focar na questão que a gente acaba entrando mais. Como eu trabalho na questão de palestras, no meu trabalho atual, então a gente trabalha muito a questão do aconselhamento. Eu gosto muito de trazer para os outros colegas de trabalho que eles também têm a possibilidade de estar falando sobre isso, porque primeiro o paciente, quando ele chega na casa de apoio, ele passa pela assistente social, passa pela nutrição, ele passa por outros profissionais e ele não vai deixar de falar sobre esse processo de adoecimento, sobre esse processo de mudança
e desse luto simbólico da perda da saúde, de como ele está agora, de diversas perdas que ele acaba tendo a partir do adoecimento. Então, eu gosto muito de trabalhar, de auxiliar os colegas também nessa ideia que eles podem fazer isso também, que precisam estar capacitados também. Não somente eu como psicóloga, mas eles também precisam. Mas, voltando um pouquinho para a gente, o Word, ele traz a terapia do luto para tratar questões relacionadas a disfunções patológicas e é mais apropriado quando se encaixa em alguma dessas categorias, que é a reação do luto complicado, quando ele se manifesta como resposta a um luto prolongado. Então, ou manifesta-se como um luto retardado e manifesta-se como resposta de um luto exagerado. Então, tendo uma dessas 4 questões, o Ordem coloca como possibilidade para uma psicoterapia do luto. Acho importante a gente trazer isso um pouquinho. Como eu disse para vocês, eu trabalho muito com grupo. Então, a gente também precisa trabalhar luto de forma grupal. Eu já trabalhei em uma outra instituição em que eu trabalhava com crianças e adolescentes com câncer. E eu também precisava trabalhar em grupo. Então, você imagina trabalhar um grupo de criança, um grupo de adolescente e um grupo de mães. Muitas vezes, essas mães estavam enlutadas e ainda tinha um grupo que era voltado para mães enlutadas. Então, a gente precisa ter várias cartas na manga. Mas o que eu gosto de trazer no grupo é a questão do apoio mútuo, identificação, aceitação, acolhimento e possibilidade de ressignificação. Uma coisa que eu trago muito nas minhas aulas, nas minhas palestras, é quem tiver a oportunidade de trabalhar com grupo, não hesite, faça grupo, trabalhe em grupo, porque você expande muito o seu olhar em relação à psicoterapia, em relação a todas essas questões que a gente faz na clínica, porque no grupo são muitos pontos de vista sobre uma mesma coisa. Então, elas se ajudam. Às vezes você acaba virando só... Você só fica de ladinho, porque elas vão... eu fiz assim. Hoje, como eu trabalho com pacientes oncológicos, então, muitas vezes, as pacientes que são antigas acabam acolhendo as que estão chegando agora. Aí ela, eu passei por isso, eu fiz assim, eu reagi assim. Então, elas se acolhem entre si e vão se ajudando do mesmo jeito na questão do grupo de apoio com enlutados. Ele vai gerar um apoio, ele vai gerar uma identificação, uma aceitação, um acolhimento e uma possibilidade de ressignificação. E agora vamos para a parte que todo mundo estava esperando, como é que eu faço isso, com o que eu faço isso? Como é que eu posso, o que eu posso utilizar na terapia grupal, o que eu posso utilizar na psicoterapia individual? Então, a gente vai trazer a arte e a criatividade como recursos terapêuticos. Então, a gente, além de psicólogo, a gente precisa ser muito artista, porque a gente precisa estar inventando, precisa estar fazendo muitas coisas para adequar aquela demanda, especialmente quem atende criança sabe que precisa ter um joguinho de cintura aí. Então, a Caselato, ela vem trazer que a Cristina Ferraz, ela traz que a tarefa é de ressignificar a história com o ser querido que se foi e redesenhar um espaço para que ele permaneça presente, mesmo que fisicamente ausente. Então, no luto, quando a gente dá essa possibilidade de ressignificar e de expressar o que está sentindo, independente se seja na fala, o paciente ele vai se sentir acolhido, ele vai sentir, poxa, aqui eu posso falar sobre isso, porque ele não precisa só usar o verbal, ele tem outras formas de se comunicar. Exatamente. Tem a arte-terapia, tem a pintura, tem a música, tem os filmes, tem o desenho, eu estou organizando agora um grupo de apoio chamado Tessituras da Saudade, que é justamente a ideia é que cada pessoa crie a sua saudade, como ela é. Porque cada saudade vai ter seu jeito, cada luta é individual, tem sua particularidade. Então, nada melhor do que você criar algo que faça sentido para você.
Então, a arte ela vem contribuindo para o ser humano para que ele possa lidar com a morte desde a época dos neandertais. Os recursos simbólicos e criativos, como música, dança, desenho, escrita, pintura, auxiliam nas emoções referentes à perda, para que elas sejam acessadas de forma menos dolorosa. Muitas vezes, não sei aqui quem já atua, mas o paciente, ele não quer falar abertamente, mas ele traz um desenho. Ele diz, eu gosto de desenhar, a gente precisa estar atento a essas coisas. Às vezes, o próprio paciente, ele diz, eu gosto de desenhar. Então, o que é que você acha de você trazer um desenho na próxima sessão? O que é que você quer desenhar agora? Você se sente confortável? Você pontuou porque você gostaria de desenhar alguma coisa? Ah, eu gosto de tal música. Oh, muito bom, estou acompanhando os comentários aqui. Eu gosto muito de tal música. Vamos procurar essa música depois, o que é que essa música significa para você? Hoje, com a época das séries, é muito bom mesmo, Isabela. Hoje, com a época das séries, às vezes os pacientes, eles soltam. Estou acompanhando tal série. Aí, quando você vai olhar, às vezes a série tem a ver com o processo dele. Então, é importante a gente ficar atento ao que é que o paciente está trazendo. O Parks, ele vem trazer que a arte e a possibilidade de expressão no luto, que muitas vezes o paciente ele não consegue trazer de forma verbalizada, por trazer muito desconforto, por trazer muita mobilização, ela vem como uma possibilidade de liberar a pressão. Então, as atividades criativas, elas vêm auxiliar nesse extravasar, nesse eu quero mostrar de alguma forma, eu quero falar. E a gente pode dar essa possibilidade de fala a partir da arte, a partir de recursos terapêuticos. Então, vamos lá, vamos por partes. Agora a gente vai por partes. A gente tem a caixinha Vida e Luto. A caixinha Vida e Luto, ela é muito mais ampla, porque ela vem tanto trazer perspectivas gerais sobre luto, como a questão de vida. Então, ela é muito... eu acho a mais geralzona que a gente tem. Então, ela traz diversos tipos de perda. Como é que eu posso utilizar a caixinha, Delaine? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, com a TCC, então eu sempre eu estudo cada casozinho. Então, as cartinhas eu separo previamente. Eu não coloco todas, eu coloco geralmente o que tem a ver com cada caso. Onde conseguimos as caixinhas? No site da Matrix, a Amazon, já estou fazendo um merchan aqui, hein, Lucas? A Amazon, Sinopse. Então, tem todas essas cartinhas. Essa daqui, então, eu uso muito, até como eu trabalho com processo de adoecimento, então eu uso muito ela para quem está passando por processo de adoecimento também, porque acaba vindo a perspectiva de uma possibilidade de morte ou de como, e eu atendo também os acompanhantes para a gente fazer esse link. Essa daqui, ela foi feita por terapeutas cognitivos comportamentais. Então, ela é mais voltada para questões comportamentais, para questões de ativação comportamental. Ela vai ter mais perguntas disparadoras. Então, para quem tem para quem quer trabalhar dessa forma, ela é muito interessante. Porém, cuidado, que ela tem algumas cartinhas que falam sobre as fases do luto, mas ela não fala da forma que a gente vê por aí, ela fala da forma certinha, mas a gente precisa ter cuidado, porque o paciente ele sempre vai chegar com essa ideia, muitas vezes, previamente na cabeça, e a gente precisa estar com a psicoeducação muito amarradinha nesse sentido. Essa luto, ela realmente é só perguntas, e ela vem muitas cartinhas, e ela é muito voltada para o luto. Então, ela vai ter luto por perda de animal, vai ter luto por separação conjugal, vai ter perguntas sobre perdas. Ela é muito boa também. As cartinhas vocês podem usar colocando ela em envelopes. Eu faço muito isso. Eu coloco as perguntas que eu quero em envelope e numero o envelope e levo um dado. Eu faço mais essa com adolescentes, porque adolescentes é mais... Eles acabam me desafiando, dizendo, tia, a senhora a senhora separa, né, essas cartinhas. Então, eu gosto mais de usar com eles dessa forma.
Aí eu coloco envelopes de 1 a 6 e a recursos terapêuticos. Eu gosto sempre de convidar o paciente. Eu explico para ele que eu tenho tal recurso, Thalita. Hoje eu trouxe isso aqui. O que é que você acha da gente experimentar hoje a terapia de uma forma diferente? Para a gente não ficar na parte de o senhor fala, eu falo, o senhor fala, eu falo. Vamos tentar dessa maneira, o que é que o senhor acha? Então, eu deixo aberta a escolha. Geralmente, eles querem tentar, aí gostam. Aí você vai fazer, você vai trazendo. Eu sempre leio tudo antes e vejo tudo antes. Eu estudo mesmo cada recurso. Porque tem pacientes que realmente não vão se encaixar com nenhum desses recursos. E eu não vou propor para ele, para que ele não se sinta invadido. Ou se não, às vezes eu espero ele também trazer. O que é que na primeira entrevista, eu gosto de perguntar: o que é que você gosta de fazer? O que é que você fazia antes? Como é que você... se tem alguma coisa artística que você gosta de fazer, você pode incluir isso na sua anamnese também, porque você já vai sondando. Eu recebi um paciente recentemente que ele era agricultor e com o diagnóstico do câncer, ele precisou parar. Então, a gente propôs uma jardinagem e ele ficou de me trazer uns coentros que ele conseguiu plantar em casa. Então, para ele faz sentido a jardinagem, porque ele consegue tomar propriedade daquilo, da agricultura. Não é tão grandioso como ele fazia antes, mas ele ainda consegue ter contato com o que ele perdeu. Então, a gente vai ter a escrita terapêutica. Então, eu adoro trabalhar com escrita terapêutica. Lá na frente, a gente vai ter o livro Tudo Bem Não Estar Tudo Bem. Ele tem muitas propostas de atividade. O que foi que eu fiz? Eu peguei todas as propostas de atividade, separei e fiz tipo umas cartinhas no Canva. Vocês podem fazer no Word e separei todas as atividades, porque fica mais fácil para mim pegar as atividades, propor o livro e fazer de acordo com a demanda daquele paciente específico. Não fazer aleatório, proponho uma atividade de acordo com a demanda dele. A gente vai ter essa daí que eu não estou com ela aqui, que é a do luto, que é essa maiorzinha. Ela é bem completa porque ela vem separada por cores. Então, essa só se usa com adolescentes e adultos. Ela vem separada por cores e ela vai trazer e dizer como é que você pode... questões comportamentais, como você lida com a perda. Essa é a mais completa, esse é o meu xodó. Esse daqui eu trouxe exclusivo para vocês verem. Esse é Cuidados Paliativos, um baralho psicoterapêutico de cuidados paliativos. É da Ariane também, a moça da caixinha de música. Eu não usei ele ainda, mas ele é voltado para TCC e cada carta vai ser separada de acordo com o processo de investigação para cuidados paliativos. É incrível esse recurso, ele é muito completo. E a gente também tem a possibilidade das caixas da caixa da lembrança. Já fiz a caixa da lembrança também, ela é muito significativa e é um processo mais minucioso, porque a gente precisa ter muito vínculo com o paciente, ele precisa estar bem estruturado, porque ela requer mais objetos do ente querido ou do que foi perdido, então ela precisa ser feita com mais cautela e com mais tempos de sessão e avaliação de como esse paciente está. Deixa ocorrer. Então, a gente vai ter os filmes. Eu amo trabalhar com filme, gente. É um recurso que ele não é novo, então... Esle e Esle, eles evidenciam as vantagens na utilização de filme. Então, alta aderência, fácil acesso, maior disponibilidade de interação, maior curiosidade, familiaridade com a atividade, encorajamento ao cliente. No contexto hospitalar, os baralhos, se tiver plastificado, sim, porque tem uma questão de higienização desses recursos que são compartilhados. Isabelle?
Fornecimento de modelos frente à situação aversiva e maior facilidade de expressão de sentimentos. Então, o filme ajuda muito, aquele sentido de eu me identifico com tal personagem, e você pode explorar isso. Vamos aos filmes. Trouxe filmes todos voltados para vários tipos de luto. A gente vai ter a série WandaVision. Para quem nunca assistiu, e ela é muito boa. Eu acho que é 5 episódios, mas muito longos. Ela passa por um processo de perda do Visão, que é o esposo dela, e ela cria um mundo paralelo. E ela cria um novo mundo para ela. E nesse mundo, o marido dela ainda está. E depois ela vai passar por um processo em que ela tem que perceber que esse mundo não existe mais e ela precisa libertar as pessoas que ela criou naquele mundo. A gente vai ter Se Acontecer Algo Te Amo, que é um documentário sobre luto parental. A gente vai ter Dois Irmãos, que é um processo de luto do pai, mas o irmão mais novo não conheceu ele. E ele vai em busca de conhecer o pai. E ele percebe que a figura paterna dele é o irmão. E que por mais que ele reveja o pai, esse irmão esteve presente, não supriu a necessidade do pai, mas esteve presente da forma simbólica que fez com que ele tivesse uma figura em que ele pudesse se apoiar. Eu gosto muito desse filme, é muito lindo. Up, que é muito conhecido, que tanto fala sobre o processo de luto por morte do cônjuge, como ele também fala de um processo de depressão. Então, ele é muito interessante também. Viva, o mais conhecido de todos e que todo mundo ama, que acredito que todo mundo aqui já sabe, ele fala sobre a questão de família, sobre a questão do apoio familiar, sobre o processo de morte, sobre a questão cultural no processo. Então, a gente vai ter o Dia de los Muertos para a gente trabalhar a questão cultural. Eu não coloquei aqui, mas vai ter também, que fala sobre esse mesmo processo, o Festa no Céu. Ele fala também sobre o processo cultural de morte, na morte. E Frozen, que traz um pouquinho sobre depressão e sobre luto simbólico. Ela perde os pais, sobre o luto simbólico, sobre a perda dos pais. Quando Elsa perde os pais, ela se fecha. E quando ela não consegue extravasar, e a partir disso, ela cria aquela questão do gelo, ela não consegue se expressar de forma regulada. As emoções dela ficam toda desregulada e ela faz aquilo porque ela nunca conseguiu entrar em contato, nem com os poderes dela, nem com a perda do pai, porque ela teve que ser rainha. Abominável, gente, Abominável, sempre me emociono. Para quem não conhece, Abominável é um processo de luto pela perda do pai. E essa menininha, ela vai em busca de fazer a viagem que o pai dela queria fazer. E ela vai sem ele, quando ela chega no lugar que ela queria, que o pai dela queria muito ir com ela, é super emocionante. E quem é o companheiro dela de viagem é esse boneco aí de neve, Abominável. A Caminho da Lua, que para quem não assistiu, assistam, gente, assistam, é muito lindo. Fala sobre 2 processos, a menina que perdeu a mãe e sobre a feiticeira que perdeu o namorado, o esposo, enfim, o cônjuge. E a menina tenta ajudar a feiticeira, só que ambas estão em processos de luto. E elas ficam, numa parte do filme, que elas ficam todas duas numa bolha, que uma vai tentar ajudar a outra, mas todas as duas precisam olhar para o próprio luto, cada uma da sua maneira, e cuidar. Isso parte muito para o nosso lado. Para que a gente possa dar suporte ao outro, a gente também precisa olhar para o nosso. Então, muitas vezes, não só o paciente, mas a gente também precisa olhar para a gente. Para que eu possa cuidar, eu preciso ter cuidado das minhas perdas, dos meus lutos. E preciso olhar para eles. Deixa eu correr. A gente vai ter o Rei Leão, que é o clássico dos clássicos, que fala também sobre luto, que é o luto parental, luto pela perda dos pais, na verdade, perdão. A gente vai ter os Trolls, esse bonequinho cinza, ele perde o avô, e ele começa a ficar ranzinza e a não se permitir vivenciar nada que remeta à felicidade
ou que ele ache que vai trazer os trolls que mataram os inimigos que mataram o avô dele. E ele aí, conforme ele vai vivenciando o processo de luto dele, ele vai mudando de cor, até que no final do filme ele fica com a cor normal. Bambi, que também é um clássico. Operação Big Hero, que fala sobre a perda do irmão, e A Jornada de Vivo, que fala sobre a perda de um amigo, e uma aventura que dá para trabalhar muito com crianças. Alguns desses filmes vocês podem pegar só o recorte. Vocês não precisam usar todos. Vocês podem pegar um recorte e usar para aquele paciente, mas é sempre muito importante. Avaliem cada demanda. Não imponham para o paciente, convidem. Eu tenho tal recurso. Apresentem, mostrem o que é e convidem. O que é que você acha da gente usar isso hoje? Eu acho que seria interessante a gente tentar, mas nunca imponha. Sempre convide. E sempre, 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 gente, estudem antes o que é. Vejam o que é o filme. Veja se tem a ver com a demanda. Para adultos e adolescentes, a gente vai ter as 5 passos de você, luto pelo processo de adoecimento. Esse é muito bom para adolescentes que estão passando por algum processo de adoecimento. Por Lugares Incríveis, fala sobre suicídio, A Culpa é das Estrelas, então, morte e processo de adoecimento. História de um Casamento, lutos não reconhecidos em histórias de um casamento. Esse do Pai, que eu esqueci, tem no Netflix. Você passa trechos com alguns pacientes, sim. Ou, às vezes, peço para ele assistir em casa. Quando eu vejo que ele consegue assistir o filme completo, eu passo para ele assistir em casa e a gente trabalhar depois. Ele perde a esposa e precisa se readaptar. E, antes de partir, que é um processo de luto antecipatório, então eles vão fazer uma viagem, isso é antigo, sempre passa na sessão da tarde, gente. E eles fazem uma viagem e ambos estão passando por um processo de adoecimento que ameaça a vida. Então, eles começam a fazer uma viagem e vivenciar o processo antes da morte. E um senhor estagiário, muito bom para trabalhar o processo de luto não autorizados, principalmente em questões de aposentadoria. Livros. Ai, Lucas, estou chegando no fim, mas eu vou tentar falar dos livros correndo. E Agora, Como Será Sem Amora. Ideal para trabalhar com crianças, gente. Tem até uma musiquinha. Vem um download específico para musiquinha. Quando a Tristeza Aparece, contando a história de uma menina que perdeu o cachorrinho e ela fala que a saudade é filha do amor, que a tristeza é filha do amor e da saudade. Nesse livro, Sempre Choro, e uso com adultos, viu esse daí? O Vovô Não Vai Voltar, que é a história da perda do avô, mas ele traz muita psicoeducação, inclusive conversando sobre luto com adultos e crianças, A Ciranda do Viver e do Morrer, é extremamente poético, ele é dividido em capítulos e cada capítulo fala sobre um luto. Luto não autorizado, lutos pela perda do filho, luto por separação conjugal, luto por perda de um animal, e tudo de forma poética. São poesias e contos que vai falar sobre cada tipo de perda. É muito lindo esse livro. E Pode Chorar Coração, Mas Fique Inteiro, que é um livro que fala sobre essa senhora, a morte, e ela chega na casa das crianças e vai conversar sobre a importância de cada coisa, sobre a importância do dia e da noite, sobre a importância do viver e do morrer, e por que a gente precisa disso. Porque a gente também precisa aceitar a morte. Vamos lá. Os exercícios do Vovô Não Vai Voltar, então, é muito legal para vocês usarem. Esse daqui é muito bom e dá para adaptar para outros tipos de perda. Esse daqui é A Família Pinguim. A Família Pinguim fala sobre um processo de luto repentino, de morte repentina. A mãe do pinguim morre, que é aquelas atividades. Então, quando eu estava lendo, eu tive até um susto, porque foi tão rápido que aconteceu, aí eu não entendi e voltei o livro. Porque
é um processo de morte repentina da mãe do pinguim. Ele é muito marcante, esse livro, ele é muito bom também. O livro do Adeus para crianças pequenininhas, para entender também como acontece o processo de morte. O que eu faço sem esse buraco é perda do cônjuge por morte. Meu animalzinho morreu, perda de animal. E a arte de falar da morte para crianças. Esse é muito técnico. Então, para quem atende criança e trabalha com luto infantil, sugiro a leitura dele. Esse agora é o único que fala sobre como falar com crianças sobre suicídio. Eu uso ele com adultos e ele é excelente, muito bom. Sugiro também que vocês tenham, porque ele também tem atividades para quem quiser. O que acontece quando alguém morre é um livro psicoeducativo de como é o processo de morrer. É triste quando alguém morre, é um livro mais acolhedor, mais para crianças pequenas. Quando a mamãe e o papai morrem, então fala sobre a perda da mãe também aí. E esses daqui que são muito bons e são quentinhos, foram do ano passado e alguns desse ano. Tudo bem não estar tudo bem, que é o que eu falei, que eu separei todas as atividades que tem nele, que o Lucas também adora esse livro e super indicou, e todo mundo que ele indicou comprou. Sobreviver o luto, ele tem muitas atividades também, então vocês podem também fazer isso, separar as atividades e criar cartinhas, sempre colocando as referências. Notas sobre luto, que é a perda de um pai, e ela fala de forma onde ela vai estar trazendo a experiência dela sobre o luto. É muito forte esse livro. O do Rodrigo Luiz, Luto é outra palavra para falar de amor, que é muito lindo, é técnico, mas a gente consegue tirar muitas coisas dele. E depois é Nunca, do Carpinejar, que fala de forma altamente poética e muito fluida sobre luto. Então, é muito interessante também ter ele. E algumas caixinhas que têm alguns temas sobre morte, sobre diversas coisas que os adolescentes passam, especialmente as perdas simbólicas, que é a transição da infância para a adolescência. Então, papo teen, contra a maré, conversa teen, adolescente. Então, são caixinhas que podem ajudar vocês. Tive que correr, porque é muita coisa, muito livro, muito recurso, em 30 minutos, mas eu espero ter conseguido compartilhar com vocês alguns dos recursos e como usar, e deixar aí uma janelinha aberta para vocês, para que vocês possam estar usando de alguma forma. Aqui as referências, e foi isso, pessoal. Corri. Cansei, Lucas. Olha, e é Adelaide, isso. Muito muito obrigada. Bom. Cheio de material para o pessoal pesquisar, e muita gente ficou com dúvidas sobre aplicação nas abordagens, né? E que a gente pode adaptar, fazendo a nossa leitura, com a nossa visão ali do trabalho, do corpo teórico que a gente está trabalhando. Sim, né? sim. Inclusive, a partir dos meus cursos, Lucas, eu já supervisionei uma menina que ela era da psicanálise por conta dos recursos. Então, dá para adaptar sim, gente, sempre de acordo. Sempre, na verdade, vocês vão adaptar, porque cada paciente vocês vão precisar adaptar de novo. Sim, e é uma novamente. eterna adaptação. Então, assim como o processo de luto, né? Eterna adaptação.